Olá, bom dia, turma do quinto ano. Tudo bom com vocês? Hoje iremos estudar geografia. Hoje iremos estudar relevo e hidrografia do Brasil. Então vamos lá. O relevo é uma forma da superfície terrestre que apresenta variação de nível e de local para outro. Os elementos que modelam o relevo são oriundos, ou seja, são originados de forças internas, que é terremotos e vulcanismos, e externas, que são os ventos, as chuvas, geleiras e entre outros elementos. O território brasileiro apresenta diferentes formas de relevo. Existem várias classificações do relevo nacional. No entanto, a mais aceita divide o relevo do Brasil em planalto, planície e depressão. Tipos de relevo do Brasil. Vamos conhecer o planalto. Planaltos são terrenos elevados com altitudes acima de 300 metros. Esse tipo de relevo pode ser encontrado em diferentes partes do país, sendo caracterizado pela formação de chapadas e de extensas superfícies planas. Um exemplo dessa forma de relevo é o Planalto Central do Brasil, que inclui os estados de Centro-Oeste, além de Minas Gerais e Tocantins. O ponto mais elevado do Brasil é o Pico da Neblina. Olha, crianças. Agora nós vamos falar de depressão. Depressão caracteriza-se por terrenos relativamente inclinados, cuja altitude varia entre 100 a 500 metros. A erosão é o principal fenômeno responsável pela formação desse tipo de relevo. Um exemplo da depressão no Brasil é a borda do leste da bacia hidrográfica do Paraná. Planícies. Planície é uma forma de relevo recente, sendo caracterizado por uma superfície extremamente planas. Ou seja, criança, é uma área mais retinha, tá? Com altitudes entre 0 a 100 metros. Essas áreas, em razão da baixa altitude, estão sujeitas a inundações, ou seja, a água invade, tá, crianças? Essas formações são encontradas nas regiões litorâneas ou próximo dos rios e lagos, como, por exemplo, nas margens do rio Amazonas. O Pantanal, localizado no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de Bolívia e Paraguai, é a maior planície inundável do planeta. Então, crianças, a tia Karina colocou o mapa, né, referente ao relevo, né, do nosso país, né, é o mapa do Brasil, que eu coloquei referente ao relevo, e aqui para a gente se localizar, né. Observamos, né, que tem bastante planalto, que é o roxo, né, a parte roxa, depressões também tem bastante, né, nessa parte azulzinha, e planície é o que tem menos, né, planície é essa parte verdinha. Nós podemos localizar aqui, olha, por exemplo, no lugar, na nossa região aqui, olha, região sudeste, mas necessariamente o lugar onde nós moramos, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, aqui seria mais ou menos aqui, né? Então, aqui nosso relevo é planalto. Vocês estão observando? Tem parte que é só planalto, né? Tem parte que tem os dois, né? Vocês podem observar aqui embaixo, aqui, ó, que no sul, aqui, ó, no sul tem o planície, né? Tem planalto e também tem depressões. Vocês estão observando que tem os três tipos de relevo? Hidrografia do Brasil. A hidrografia brasileira ocupa um lugar de destaque entre os elementos naturais. O destaque nesse sentido é proveniente da quantidade e da variedade hídrica presente no país, ou seja, crianças, é muita água. Grande parte dos rios brasileiros nasce em relevos com pouca altitude, exceto o rio Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes. Com 55.467 km², o país ocupa o primeiro lugar em rede hidrográfica. Isso devido à sua extensão. A riqueza hídrica nacional favorece a presença dos rios e de grande profundidade. Além disso, rios largos e extensos.
em decorrência do tipo de relevo predominante no país. Forma rios de planaltos. No Brasil, os rios são caudalosos, ou seja, muito volumosos, e as bacias hidrográficas extensas, proporcionando um significativo potencial hídrico no desenvolvimento de usinas hidrelétricas e captação de água, irrigação e transporte, e entre outros. Os rios. Os rios são cursos naturais de água que se deslocam de acordo com a configuração do relevo. Suas águas sempre irão percorrer de um ponto mais alto em direção ao ponto mais baixo do relevo. A nascente de um rio está localizado em um ponto mais alto, e durante todo esse percurso das águas, o rio atinge a sua foz em terrenos de níveis mais baixos, podendo ser no mar, outro rio, lagos, etc. Existem classificações dos rios, sendo que uma delas utiliza como critério a disponibilidade de água. Sendo assim, os rios podem ser perenes, intermitentes e efêmeros. Perenes são rios que possuem água durante todo o ano, ou seja, eles nunca secam. São alimentados pelo escoamento superficial e pela água do lençol freático subterrâneo. Intermitentes, também chamados de temporários. Esses rios podem ser volumosos durante os períodos chuvosos, porém, eles desaparecem durante a seca. Rios efêmeros são rios formados exclusivamente durante as chuvas ou logo após a sua ocorrência, eles secam rapidamente. Crianças, vocês estão vendo essa cena? Isso é uma cena muito triste, né? Infelizmente, é a realidade de muitos lugares, inclusive aqui em Paraty, né? É cena de rios, né, com lixo, né? Muitas pessoas descartam o seu lixo. É mais conveniente jogar no rio, né, do lado de casa, do que num lugar apropriado, né? Isso ocasiona muitos problemas, né, crianças? Então, que vocês tenham consciência, né? Porque essa cena não seja uma cena de banal, né? Ah, todo mundo faz, né? Então não tem problema. Tem muitos problemas sim, né, crianças? Então, aqui nessa cena está dizendo o seguinte: apesar da sua importância, os rios estão sendo muito poluídos. Muitas indústrias lançam esgotos diretamente nos rios sem o devido tratamento. Outros fatores que contribuem para esse cenário são o lançamento de esgoto doméstico das casas, tá, crianças? Os produtos químicos utilizados na agricultura e na mineração que atinge esses rios. Parte da população que joga o lixo nos rios e entre outros. Sendo que nós precisamos das águas dos rios, né? Gostamos de tomar banho, né, para se refrescar. Então, infelizmente, essa cena que nós vemos, né? Que essa cena não se torne banal, tá bom, criança? Então, agora nós vamos para a apostila. Na página 292 está explicando também um pouquinho sobre o relevo do Brasil, né? Que é Planalto, Depressão e Planície, vocês podem ler também. Na 293, vocês vão observar as formas, né, do relevo brasileiro. Vocês vão observar esse mapa, tá bom, crianças? E vão responder essas questões aqui. Qual a forma de relevo predomina a porção do norte do país? Então, vocês vão observar. Aqui, crianças, vocês podem observar que, olha, o planalto, né, é essa parte. Vocês podem observar, crianças. Crianças, na página 293, está falando sobre formas e altitudes do relevo brasileiro. Vocês estão observando? Então, aqui, olha, vocês podem observar que tem um mapa, né? E aqui tem as legendas referente ao planalto, planície e depressões, né? Depressão do rio, tá bom, criança? Então, a primeira pergunta é assim: qual é a forma de relevo que predomina na porção do norte do país?
o norte. Vamos lá no norte. Então, crianças, na região, tá perguntando região norte, né? Então, a região norte é essa parte aqui, crianças. Olha, qual é a cor que predomina mais, crianças? É planalto, planície ou depressão? 3. Qual é a cor que foi utilizada para representar a planície? Então, tá aqui, só vocês verem aqui e coloca a cor, tá bom? 4. Qual é a forma de relevo que predomina na porção do território do sul do Trópico de Capricórnio? Então, vocês estão lendo aqui, ó, Trópico de Capricórnio. Só vocês verificarem aqui a cor, tá bom? E a última, qual é a forma de relevo que predomina no estado onde você mora? Qual é o nosso estado, crianças? Nosso estado é o Rio de Janeiro, né? Então, qual é a cor que predomina aqui, crianças? Só vocês verificarem, tá bom? Rio de Janeiro tá por aqui, tá bom? Na página 295, tá pedindo o seguinte: observe na página 293 e escreva o nome de uma forma de relevo presente no estado abaixo. Então, aqui tem Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, Espírito Santo e Amazonas. Então, vocês vão verificar aqui no mapa, né, crianças? Referente, né? Aqui tem toda a localização, né? O Amazonas, aqui o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, aqui tem o Paraná, Rio Grande do Sul, vocês estão observando? Aqui tem o Ceará, vocês estão observando? Então, criança, vocês vão colocar na página 295, Paraná. Paraná é aqui, ó, vocês podem observar aqui. Paraná fica mais ou menos aqui. Vocês vão observar o mapa e vão colocar a forma de relevo. Aqui é só vocês observarem aqui também no mapa, aqui ó, planalto, planície e depressão. Ó, Paraná fica aqui mais ou menos, né? Agora, o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é aqui embaixo. Né? Vocês estão observando? Rio Grande do Sul possui, crianças, vocês podem observar. Aqui, ó, tem tanto. Ó, tem os 3. Vocês estão observando que tem os 3? Já o Rio de Janeiro fica essa parte aqui, olha. Olha a cor do Rio de Janeiro e olha aqui. Vocês estão observando? Ceará. Ceará fica mais aqui em cima aqui, crianças. Vocês estão observando? Ceará é aqui mais ou menos. Agora é o Espírito Santo. Espírito Santo é aqui, ó. E aqui tem 2, o Espírito Santo. E já o Amazonas, criança, essa parte aqui grande que toda aqui, olha. Vocês podem observar que tem as 3 cores, né? Embora essa aqui é pequena, mas tem. Tá, crianças? Vocês podem observar que o Amazonas é a maior extensão do nosso país. Tá bom, crianças? Observe as cores para poder colocar se é planalto, se é planície ou depressão, tá bom? Crianças, 2. Observe o mapa e responda as questões. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar a legenda, tá bom? As informações e as cores, para vocês poderem responder essas 3 questões. Olha a letra A. A cor verde representa qual faixa de altitude? Então, aqui, vocês vão aqui, na legenda aqui, e vocês vão verificar qual é a faixa que representa, tá bom, crianças? É só prestarem atenção. A página 297 está falando sobre os rios e suas formas de relevo. A 298, crianças, vocês vão prestar bastante atenção na informação que a professora passou anteriormente e também pode ler no livro de vocês, que está explicando referente ao rio temporário e ao rio perene. Temporário, o próprio nome já diz, né? Uma coisa provisória, né? E perene, uma coisa que permanece. Então, vocês vão ler as questões referentes se é um rio temporário ou se é um rio perene, tá bom, crianças? 2. Observe o mapa da 296 e cite 3 estados brasileiros que apresentam a maior quantidade de rios temporários. Aqui, crianças,
essa página aqui, vocês vão observar e vocês vão verificar a legenda, tá bom? Dos rios permanentes e dos rios temporários, tá bom, crianças? É só vocês observarem essa legenda aqui, tá bom? Para vocês poderem encontrar aqui no mapa. E aqui embaixo vocês vão pesquisar, né, o nome de um rio ou mais que passa aqui no nosso município. Esse tá bem fácil, né, crianças? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem pesquisar. Se vocês não conseguirem pesquisar, a professora pode ajudar vocês, tá bom, crianças?